Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e nesse vídeo vou trazer para vocês aqui o que aconteceu ali envolvendo Glenn Greenwald, jornalista renomadíssimo, e também Sérgio Moro, que foi acusado por ele de censura, autoritarismo, corrupção. E vou falar também de como que está a situação de Sérgio Moro no estado do Rio de Janeiro. Ele está sem palanque nesse momento, está tentando ter lá do general Santos Cruz, mas parece que não terá a vida fácil. Eu acho que ele nem vai conseguir. Mas antes de falar sobre tudo isso, eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva aqui no canal, ative as notificações. Se gostar do vídeo, deixa o like. Se não gostar, deixa o dislike. E comenta aqui embaixo o que você vai achar disso tudo e compartilha. Grupo de WhatsApp, Facebook, tudo isso fortalece o nosso trabalho. Pessoal, vou deixar um link aqui que diz o seguinte: a Justiça do Paraná determinou no dia 15/3 que o Twitter, vejam isso, apague uma publicação em que o jornalista e advogado norte-americano Glenn Greenwald chama o pré-candidato à presidência da República, Sérgio Moro, de corrupto. Na avaliação do juiz Austregésilo Trevisan, a publicação de Greenwald tem aparente intenção, vejam isso, aparente intenção de prejudicar publicamente a imagem do ex-juiz da Operação Lava Jato e ex-ministro da Justiça e Segurança Pública. O Twitter foi procurado pelo UOL, mas afirmou que não comenta casos em andamento. E a matéria diz então que na publicação contestada por Moro, o jornalista norte-americano responde a um tweet em que o ex-juiz presta solidariedade à Ucrânia invadida pela Rússia. E o Glenn disse o seguinte: o corrupto juiz brasileiro que prendeu Lula em 2018 para impedi-lo de concorrer à presidência da República, depois foi trabalhar para Bolsonaro como ministro da Justiça, agora está concorrendo à presidência, acusando Bolsonaro e Lula de serem pró-Putin, escreveu então o jornalista no fim de fevereiro. Greenwald afirmou que a representação de Moro na Justiça do Paraná atenta contra a liberdade de imprensa. Seria bom ver o que o Nando Moura, que se diz um defensor da liberdade de imprensa, acharia disso aqui. E disse mais o Glenn: um candidato à presidência da República corre a um tribunal para exigir a censura das declarações de um jornalista. O fato de Moro ser um autoritário está estabelecido há muito tempo. Moro também é um covarde. Ao invés de me processar e assim me permitir defender a declaração, ele preferiu apenas processar o Twitter. Esse aqui é um ponto interessante. Ele poderia ter processado o Glenn e ambos iriam para a justiça. E na justiça, o Glenn poderia então ali explicar por que ele acha que o Moro é um corrupto, enfim, outras coisas mais. Mas não, o Moro foi onde? Foi só atrás do Twitter. E o Glenn já havia dito algo parecido recentemente. No fim do ano passado, o jornalista norte-americano, radicado no Brasil, disse que ninguém fez mais do que Moro para erodir a democracia brasileira na última década. Tudo isso aqui, gente, faço um pequeno parênteses, a pretexto de combater corrupção, que todos nós defendemos. Não tem ninguém aqui que, por criticar Moro, seja contra o combate à corrupção. Mas esse combate ele tem que ser feito respeitando o devido processo legal, como eu já disse várias vezes. Quando eu comemoro, que o devido processo legal não seja respeitado contra quem eu não gosto, no caso aqui muitos não gostam do Lula, aí comemoram, mas não tem problema não, os fins justificam os meios. Mas e quando isso for feito contra nós? Contra alguém que a gente gosta? Então, o devido processo legal deve valer para todos, e todos têm o direito, enfim, a uma justiça isenta, a um juiz que não tenha lado, como não foi o caso de Sérgio Moro, e aqui não tem nada a ver se o Lula participou ou não participou. Ele, como qualquer pessoa, deve ser julgado ali por um juiz isento, e está provado por A mais B que Sérgio Moro não foi. William, mas teve corrupção na Petrobras. Eu concordo plenamente. Inclusive a Lava Jato, ela puniu sim bandidos, ela conseguiu recuperar dinheiro. Isso aí faz parte, aconteceu mesmo. Agora, não é porque a Lava Jato acertou em relação a algumas questões e pessoas que a gente vai aplaudir tudo que a Lava Jato faz. Tem que ter limite, tem que reconhecer erros e acertos da operação. E alguns acertos não tornam alguns erros normais, corretos. Então, a gente tem que distinguir muito bem isso. E o Glenn disse mais na época: passei meses lendo como o Moro pensa. É um autoritário completo que, ao contrário do Bolsonaro,
teria a grande mídia brasileira aplaudindo tudo que ele faz. De novo, Moro é um autoritário fanático e corrupto. Ele provou que está desesperado por poder e fará de tudo, inclusive violar a lei, para obtê-lo, disse na ocasião Glenn. E esse ponto merece a nossa reflexão, porque muita gente ressalta um ponto importante. Num eventual governo Sérgio Moro, ele teria a cumplicidade da grande mídia que foi sua aliada naqueles vazamentos durante a Lava Jato. Quem não se lembra, né? De repente estava lá, William Bonner anunciava que a delação premiada foi vazada e você tinha o áudio ou você tinha o vídeo, aqueles dutos ali, enfim, trazendo dinheiro e mais dinheiro, e aí passava a delação, um delator estava ali então colocando para fora aquilo que ele sabia ou aquilo que ele inventava, e aí aquela matéria toda, né, criando um clima, quem assistia acabava ali com a ideia de que, opa, o delatado já era condenado na opinião pública antecipadamente. E aí, meses depois, mostrava que alguns deles, nem todos, não tinham nada a ver com aquilo que fora delatado. Mas nesse intervalo, a reputação do indivíduo já ia para o saco, como a gente diz aqui, né? E o Glenn foi lá no seu Twitter e postou o seguinte em relação a isso tudo no dia 15. Sérgio Moro é corrupto sim e quer me processar. O ex-juiz e suposto candidato à presidência foi à justiça para tentar me silenciar justamente porque sabe que há inúmeras provas que comprovam sua má conduta. Quer intimidar os outros ao silêncio, disse mais. Esse fato por si só já prova o autoritarismo de Moro. Tentar proibir judicialmente jornalistas de expressar a visão de que ele é corrupto. E tudo isso além de toda a conduta antiética que a Vaza Jato provou. Decisões do STF, da relação suspeita com a consultoria norte-americana. E o Glenn postou lá um link, né, de um vídeo que ele fez lá no seu canal. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui no comentário fixo para quem quiser assisti-lo. Pessoal, e no dia 16 de março, Mônica Bergamo na Folha publicou o seguinte: Santos Cruz reluta em ser candidato ao governo e Moro pode ficar sem palanque no Rio de Janeiro. E ali a gente tem que ver o seguinte, como é que está o cenário do Rio hoje? Nós temos 3 candidatos aí se destacando. São eles: Marcelo Freixo, do PSB, que é o candidato lá do Lula. Nós temos Cláudio Castro, que é do PL, partido de Jair Bolsonaro. Ambos aqui aparecem empatados na pesquisa que foi feita recentemente. Eu até fiz um vídeo aqui sobre ela. O Marcelo Freixo caiu 1 ponto, o Cláudio Castro subiu 5. E em terceiro lugar nós temos Rodrigo Neves, que é do PDT de Ciro Gomes, que subiu 1 ponto em relação ao último levantamento. E o Rodrigo Neves tem o acordo com o PSD de Felipe Santa Cruz, que aparece com 2 pontos na pesquisa, mas que é forte no estado por conta da atuação do prefeito da capital, Eduardo Paes. Então existe lá uma aliança firmada para as eleições desse ano. A grande questão é saber quem será o cabeça de chapa. E nesse caso, com PDT e PSD unidos no estado, Ciro Gomes vai ter, obviamente, o palanque lá e também o candidato do PSD, que até pouco tempo era Rodrigo Pacheco, né, a presidência da República, que agora muitos apontam que será Eduardo Leite, mas não é certeza, está tendo uma reviravolta dentro do PSDB, que é o partido que o Leite ainda está, e pode ser que ele continue no partido. Então, se o PSD tiver candidato, né, essa chapa ofereceria, acredito que, palanque duplo para o candidato do PDT, e insisto, Ciro Gomes, e o do PSD, que não sabemos ainda. E Sérgio Moro, até este momento, não tem um palanque para subir. Ele tenta, então, o do general Santos Cruz, mas que aqui a matéria da Mônica Bergamo vai dizer que o general, no entanto, não embarcou de imediato na ideia. Ele pondera que tem família em Brasília e que isso seria uma dificuldade adicional. Além disso, o quadro político do Rio seria complicado, com predominância do bolsonarismo, que deve apoiar a reeleição do governador Cláudio Castro, e aqui destaca do candidato de centro-esquerda Marcelo Freixo. A matéria dela não citou Rodrigo Neves, mas eu insisto no que eu já disse em outros vídeos. Até pelo apoio que terá do Eduardo Paes por lá, é um candidato que pode crescer bastante nas pesquisas, inclusive ampliar mais aí o leque de apoios que o Marcelo Freixo. Essa era uma preocupação, inclusive, do Washington Quaquá, que é do PT do Rio, que, considerando Lula no palanque do Freixo, ficaria com espaço reduzido no estado. Eu acho, inclusive, que o Rodrigo Neves
indo para o segundo turno, tem maiores chances de vencer, seja o Cláudio Castro, o atual governador, ou o próprio Marcelo Freixo, porque o Rodrigo Neves conseguiria ter aí mais apoio, não só político, mas também da sociedade lá do estado do Rio de Janeiro. Meus amigos, então é isso. Vamos ficar bastante atentos a tudo o que está acontecendo, não só no estado do Rio, mas também envolvendo os principais nomes aí que neste momento são pré-candidatos à presidência da República. E qualquer novidade eu trago para vocês aqui no canal Politizando. Valeu e até o próximo vídeo.